Cambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Então, a paz para você, Raimundo, para você, Rafael, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos internautas, que esse tempo de Quaresma seja marcado por esse trabalho pela paz. A paz, Padre César, aos nossos ouvintes. De fato que este convite à conversão do nosso coração seja um convite a uma revisão de vida, um convite a buscarmos, na medida do possível, confiando na graça e na bondade de Deus, procurarmos corresponder a esse apelo que o Senhor nos faz, no sentido de buscarmos realmente ser um sinal da presença de Deus no meio de nós, buscando a paz, a justiça, buscando viver como irmãos em Cristo Jesus. Beate l'imitate alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Passamos então ao momento da distribuição da comunhão e aproveitamos, Padre César, este espaço de que dispomos para ressaltar justamente aquilo que o senhor introduzia há pouco. A Igreja no Brasil, como todas as quartas-feiras, lança, através da CNBB, Conferência Nacional dos Nossos Bispos, a campanha da Fraternidade, iniciativa... As quartas-feiras de cinza, você diz. Quarta-feira de cinzas. A campanha da fraternidade, sempre a partir de um tema, um tema de atualidade, propondo justamente a sociedade para o debate, a reflexão, após um trabalho de estudo prévio, justamente indicando também pistas de ação. E mais uma vez, a Igreja no Brasil que traz para esta campanha da fraternidade uma preocupação voltada para a questão da ecologia. De fato, o tema deste ano, fraternidade e vida no planeta. O Santo Padre, como faz habitualmente nessa ocasião, sempre envia uma mensagem para a abertura desta campanha. E, dentre outras coisas, o Papa ressalta que o primeiro passo para uma correta relação com o mundo que nos circunda é o reconhecimento, da parte do ser humano, de sua condição de criatura. O homem não é Deus, mas a sua imagem. Por isso, ele deve procurar tornar-se mais sensível à presença de Deus naquilo que está ao seu redor. E uma das coisas interessantes que o Papa coloca nesta mensagem é justamente essa obra da criação, que é colocada ao homem como custódio, como protetor, aquele que é responsável pelo cuidar bem desse jardim, por assim dizer, que nos é colocado à disposição e que devemos cuidar e dele usufruir com responsabilidade. O Papa que diz que Deus confiou uma parcela dessa criação e muito importante ao Brasil, considerando as riquezas naturais de que dispomos, a maior flora e fauna do planeta e, portanto, o Santo Padre que nos chama também para esta responsabilidade. É isso mesmo. E mais do que qualquer outra pessoa, nós brasileiros temos essa responsabilidade. Como gosto de falar, a gente escuta muito aqui na Europa, a Amazônia, pulmão do mundo, né? Exatamente, é importante que o brasileiro viva bem esse presente que Deus dê e guarde esse presente, proteja esse presente para as outras gerações, não apenas dos brasileiros, mas o mundo todo, né? É um dom que o Senhor nos confiou e que nesta Quaresma
a igreja, os nossos pastores nos convidam para uma reflexão, para que a gente repense o nosso relacionamento com a natureza e volto a falar, a natureza foi feita para o homem, então exatamente o homem aí está em primeiro lugar, o ser humano está em primeiro lugar. Não adianta a gente cuidar da flora, a gente cuidar da fauna, se a gente deixa de lado o homem. Tudo isso foi feito por Deus para o homem, para o ser humano. Exatamente, sempre nessa mensagem do Santo Padre para a ocasião da abertura da campanha da fraternidade deste ano, o Papa ressalta que o dever de cuidar do meio ambiente é um imperativo que nasce da consciência de que Deus, de fato, confia a sua criação ao ser humano, não para que ele exerça sobre ela um domínio arbitrário, mas que a conserve e cuide dela como um filho que cuida da herança de seu pai, e uma grande herança que Deus confiou aos brasileiros, como de fato ressaltávamos há pouco. É importante também, Raimundo, retomar, durante esse tempo de comunhão, a palavra do Santo Padre, quando ele fala sobre o ser embaixador de Cristo, e que, muitas vezes, nós somos aquele evangelho, o único evangelho que uma pessoa pode ler, pode conhecer o amor de Jesus Cristo. É uma responsabilidade, é um presente muito grande, uma confiança que Deus tem para conosco muito grande e que a gente não tem noção dessa grandeza, né, dessa responsabilidade, dessa grandeza. Ou seja, o meu semelhante, ele vai crer em Deus, ele vai conhecer a Deus através da minha vida, através da minha palavra, através da minha postura. Isso é grandioso, né? Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Portanto, devemos agradecer a Deus, né, esse carinho, essa confiança dele para conosco e viver essa responsabilidade. Que um dia isso será nos pedido, né? Como é que você me representou diante de tantas pessoas que me buscavam, me queriam? Como é que se representou? Nós temos no início do Evangelho, quando alguns discípulos levam outros para Jesus Cristo, né? Atende, eu também quero ver. Então, ou seja, nós somos esses que vão levar, nós somos batizados, que frequentamos a igreja, somos esses que vão testemunhar, vão levar outros ao conhecimento e essa intimidade de Jesus. Exatamente, com um ritmo cada vez mais frenético em que vivemos hoje em dia, numa sociedade altamente consumista, altamente voltada para os bens de consumo, e o homem que muitas vezes está pouco inclinado a recorrer aos textos sagrados, à Sagrada Escritura. E nesse sentido justamente que o Papa ressalta que para muitos nós somos esse mensageiro vivo, que o único evangelho que podem ler justamente somos nós. E portanto essa nossa responsabilidade de transmitir aquilo em que nós acreditamos, ressaltando que de fato muitas vezes o mundo não crê como deveria, e muitas vezes nós devemos fazer esse exame de consciência e reconhecer que somos grandemente responsáveis por isso, porque muitas vezes nós que dizemos acreditar, não damos sinal daquilo em que acreditamos. E isso principalmente nos momentos assim cruciais, em que as pessoas ficam nos observando para ver qual vai ser a nossa opção. Em momentos difíceis, qual vai ser a postura do cristão, daquele que crê em Deus? E é aí que a nossa resposta, o nosso anúncio do Evangelho se torna imperioso. É nessa hora que a gente mostra de fato onde está o nosso coração. Momento de ação de graças, em que agradecemos ao Senhor a celebração, a sua presença em nosso coração, em nossa vida. Nós nos unimos aí à oração do Santo Padre, esse agradecimento do Santo Padre e de todos a Deus pelo seu carinho, pela sua bondade. Podemos também agradecer a Deus nos ter colocado num país tão rico, tão bonito,
como se falava da nossa fauna, da nossa flora.